Talvez entre a última vez que estive aqui, ano passado aqui, talvez a quinta, sexta vez, você já esteja falando minha cara que eu sei. Hoje vamos fazer aquilo que nós fazemos todas as vezes, estudar a Bíblia, a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, meditando nele, meditando no Cordeiro de Deus, que foi muito desde a fundação dele. E hoje, eu trago aqui a proposta da gente fazer uma leitura, um estudo, uma meditação, de um dos textos que é mais lido, que é mais pregado na igreja adventista, que é Apocalipse 14. E Apocalipse 14, ele contém as que são chamadas pela igreja de as 3 mensagens evangélicas. Então, desde a fundação da igreja, é um texto muito lido, é um texto muito debatido, é um texto muito falado. Mas, assim como eu tenho falado todas as vezes que eu venho aqui, quando nós temos Jesus como a chave hermenêutica, quando nós tentamos falar mais uma vez, Jesus precisa ser a chave do nosso entendimento. Jesus tem que ser a chave que nos permite entender a Bíblia. Eu preciso olhar a Bíblia, a vida, o meu próximo, usando a mente de Jesus. A mente, o mesmo pensamento que houve outrora em Cristo Jesus. Nós precisamos ler a Bíblia a partir de Jesus. E principalmente o Apocalipse. Porque o Apocalipse diz lá no segundo início que é a revelação de Jesus Cristo. Então, para entender a revelação de Jesus Cristo, eu preciso pensar como Jesus Cristo. E pensar em Jesus Cristo. Então, para meditarmos em Jesus Cristo, vamos abrir o Apocalipse 14 e fazer somente uma breve oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado pelo dom da vida e obrigado pelo teu Filho. Permite, Senhor, que no poder, na glória e na imagem do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, possamos agora, Senhor, olhar para Ti. Possamos agora, Senhor, contemplar a Tua face e entender Tua vontade para a nossa vida, meditando em Teu Filho amado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos agradecemos e pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Em Apocalipse 14, nós temos uma descrição que ela já começa, que ela vem imediatamente após o capítulo 13. E o capítulo 13, ele nos traz a descrição justamente da besta, do mar, da besta da terra e do falso profeta. Então nós temos ali a parte de Satanás da história humana. E aqui, quando nós vimos para o Apocalipse 14, nós vemos a parte de Deus da história humana. No Apocalipse 14, nós vemos a história do povo de Deus. Nós vemos a história desse povo remanescente. Nós vemos a história dessa igreja verdadeira, como eu já aprendi aqui em outro momento. E nós vamos agora pegar e fazer uma leitura do texto e vamos indo ponto por ponto dessa leitura para a gente ir entendendo aquilo. Eu gostaria que os irmãos sabem de fazer uma coisa um pouco diferente dessa vez. O Apocalipse ele é cheio de símbolos e arquetipias. Eles são cheios de imagens que significam várias coisas. E Jesus ele era assim. Jesus ele falava do semeador, falava do pescador. Ele usava várias parábolas. Falava do pai, do filho, do escravo, do servo. Falava de frutas, falava de árvores, ou sobre a vida verdadeira, pode ser dos ramos. Jesus ele estava o tempo todo utilizando imagens para poder explicar. E o Apocalipse é cheio de imagens, da mesma forma. Por isso, irmãos, sem nenhum medo de querer saber mais ou menos, porque não tem esse negócio de saber mais ou menos, certo ou errado, mais inteligente, mais burro, não tem isso. Aqui somos todos iguais, não tem Jesus. E portanto, eu gostaria de pegar no Apocalipse 14 e cada palavra eu gostaria de ver aqui, até para ensinar os irmãos. Então, quando a gente começa aqui, Apocalipse 14, começa assim: olhei e eis cordeiro em pé. Quem é o cordeiro? Por que Jesus é o cordeiro? Por que Jesus é o cordeiro de Deus? Isso é o pecado do mundo. Foi morto. Porque o cordeiro da época, da época dessa época, ele era sacrificado, ele era morto para justificar os pecados dos israelitas. Os israelitas, todas as vezes que pecavam, eles levavam até o santuário uma oferta do cordeiro. Ele é justamente essa imagem desse animalzinho, que ele é dócil, que não faz barulho quando morre, que ele é dócil, é contínuo. Se você vai matar um porco, não sei quanta gente quer abrir um porco correndo. É uma coisa horrorosa. Ou se você vai tentar matar um leão, tentar matar um urso, vai ser uma guerra. Mas o cordeiro é diferente. O cordeiro é dócil, ele é branco, ele é puro. E o cordeiro, quando morre, é aquela coisa, o cordeiro é degolado aqui no pescoço, acabou ali. Do mesmo jeito que Jesus, ele foi calado diante do tribunal, diante de Herodes, diante de Pilatos. Ele não acusou os seus acusadores,
que morreu aceitando a nossa morte sobre ele, é o Cordeiro de Deus, que estava em pé sobre o Monte Sião. Eis o Cordeiro de pé sobre o Monte Sião. Que o Monte Sião é justamente essa imagem do lugar onde Deus está, é uma imagem do lugar onde o Monte Sinai, onde Deus falava com Moisés, é a imagem do lugar onde Deus está sentado, onde Ele reina como o Senhor dos Senhores. E aí a gente vê que junto ao Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, tinham com eles 144 mil. E esses 144 mil, em Apocalipse 7, são justamente a imagem de 12 mil da tribo de cada tribo de Israel. Esse número é nada mais do que um número simbólico. É a mesma coisa quando Pedro fala com Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Ele disse: não, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus não queria dizer a gente que a gente deveria perdoar 490, 7 vezes, 70 vezes 7, 490. Mas Jesus não quer dizer isso. Ele está dizendo que a nossa medida não pode estar limitada a números. 490, quem vai contar 490 vezes se eu perdoei ou não? Isso é um símbolo. Do mesmo jeito, esses 144 mil, essa pluralidade, esse tamanho, essa grandiosidade do povo de Deus, de toda tribo, povo e nação. E eles tinham uma característica: eles tinham escrito na fronte o nome do seu pai. Eles tinham na sua fronte o nome do seu pai e o nome do Cordeiro, e o nome da Bíblia quer dizer caráter. Caráter. Por quê? Porque o caráter de Deus, o caráter do Cordeiro, é o caráter de Jesus, é o caráter do Pai, que está na testa, que está na fronte, que está aqui no pensamento, nas ações, na nossa imagem. A imagem de Deus, a imagem do Pai, é o caráter, o mesmo caráter do Pai. E quando nós entendemos então esse cenário, nós começamos a ouvir uma voz do céu, uma voz de muitas águas, uma voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpistas quando cantam a harpa. O que seria, irmãos? Voz de muitas águas. Alguém precisa entender? Voz de muitas águas. O que significa? Alguém quer dizer? Multidão. Quem já foi no meio da multidão sabe aquele barulho, aquele que eu não consigo futebol, aquele como se fosse muitas águas. Imagina então 144 mil, que não é 144 mil, mas um número incontável de salvos, incontáveis, além das miríades e miríades que adoram a Deus, todas reunidas ali, diante do Monte Sião, diante do Cordeiro. E aí depois a gente vai ver uma voz de trovão. O que seria uma voz de trovão? Por que a voz de Deus é a voz de trovão? Se foi associada ao trovão? Porque vai ser escutado por todos. Porque vai ser escutado por todos. Boa, o trovão é uma coisa que é escutada por todos. Não importa em que lugar da cidade você escute, você vai escutar o trovão. O trovão é aquela coisa, é aquela coisa que mexe com o coração. Tem até uma querida irmã nossa, Dona Lua, que ela desde criança, ela passa a roupa da nossa casa, passa na casa da minha mãe, e se tiver trovão, ela se esconde. Uma mulher de 50, 60 anos, não sei, agora que se esconde com o trovão. Uma coisa da de criança. O povo de Israel fez a mesma coisa. Quando viu Deus falar em voz de trovão, disse: nós não queremos mais que o Senhor fale conosco, porque a voz de Deus é isso. A voz de Deus, para quem não está em Jesus, para quem não está em Cristo, é uma voz de medo, uma voz de ira, a voz do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos. Mas aqui não, aqui é uma voz de trovão pela autoridade, no poder de Deus, e o Cordeiro que está junto diante dele. E depois a gente vê também ouve a voz, era como que arpistas quando transformam. Tinha música, tinha uma voz mundial, tinha uma grande multidão, tinha todo esse evento bonito da eternidade, no céu, ou seja, qualquer palavra que nós queremos dizer. E o que está acontecendo? São os cordeiros, os reunidos no Monte Sião. E diz que eles entoavam um novo cântico diante do trono. E diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém pode aprender o cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. São estes, quem são estes? Os que não se macularam com mulheres, porque são castas. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. E eles não têm mácula. E aí quando a gente começa a ver aqui que eles não têm mácula, que não se macularam com mulheres, porque são castas, e que os seguidores de Jesus são virgens. Não, mulher é o símbolo de igreja. No Apocalipse, Daniel, é sempre o símbolo de igreja. Quando diz que eles não se corromperam com mulheres que são castas, é porque não deixaram que a religião tomasse as suas mentes e fosse mais do que o Evangelho. Não deixaram que
Às vezes os homens não deixaram que as teorias, não deixaram que a teologia, que o conhecimento, que a prepotência, que o dinheiro, que a fama fosse maior do que a mensagem do Evangelho. Porque aqueles que se corrompem com mulheres, aqueles que se corrompem com igreja, sistema, religião, poder, acabam distorcendo completamente, porque Jesus não veio para fundar nenhum igreja. Jesus veio para fundar, ou melhor, Jesus não veio para fundar nenhum templo, nenhuma instituição. Jesus fundou uma igreja, e a sua igreja não tem placa, a sua igreja não tem nome, porque ela é composta de toda a tribo, língua e nação. Os seguidores do Cordeiro, onde quer que ele vá, carregam na sua fronte o nome do Pai. Isso não está limitado a um país, não está limitado a um tempo, não está limitado a uma época. Por toda a história da terra, tiveram fiéis seguidores do Cordeiro, aonde quer que fosse. E aqui é um sinal em que eles estão reunidos diante do trono de Deus, assim como os 4 seres viventes, que são a representação de anjos de uma dimensão superior. Do mesmo jeito, os 24 anciãos, que são representados como esses seres humanos que estão na eternidade, e também como esses remidos do Cordeiro, que saem do Cordeiro onde quer que vá, e que cantam um cântico novo que ninguém sabe cantar, porque apenas nós, remidos do Cordeiro daqui da terra, nós conhecemos a Deus no aspecto do sacrifício. Nós escolhemos pecar, nós pecamos, nós somos pecadores, e nós somos salvos, e a graça que nos foi salva, o sangue que foi derramado, é uma coisa exclusiva nossa. De todas as potestades e principados, de toda a eternidade, nós somos aqueles seres que contemplaram e viveram suas vidas a morte de Jesus, e que conheceram o sangue de Jesus, e não apenas conheceram, mas foram salvos, e foram redimidos, e foram transformados por esse sangue. Isso também não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. E aí a primeira pergunta que eu vou fazer aos irmãos, que é extremamente interessante para a nossa pregação de hoje, é que depois nós vemos essa descrição, diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada tribo, língua e povo. E aqui já começa, irmãos. Já começa a nossa primeira pergunta. Enquanto eu bebo água aqui, eu vou fazer a pergunta, quero que os irmãos pensem. A gente está o tempo todo falando de evangelho, e aqui falando do evangelho eterno, mas afinal, o que é evangelho? Quem gostaria de falar? Esse aqui fala demais, Adão? Aqui, ó, primeiro que fala. Evangelho é mensagem de amor. Ele matou e mostrava só, feio, completamente. Já, a pregação vai acabar para aqui, a partir de agora. Quem mais quer falar? Falou tudo, mas você queria falar um pouco menos do que esse pequenino cão magro do sexo. Quem gostaria de falar? Então, o Evangelho. O Evangelho eterno, pregado todo tribo, números, não é o Evangelho. Quem gostaria de falar? A palavra do Senhor. Natan, tem algo a adicionar? Ou o Senhor ou tá bom. Ainda não, Evangelho. Viver a vida de Cristo é o Evangelho. Anderson, diga para nós o que é o Evangelho. Mensagem de esperança. Alguém mais? Irmão? Orientação para a vida. Alguém mais? Irmãos, tudo que vocês falaram é verdade. Por isso que é muito importante a gente entender que Evangelho não é teologia, Evangelho não é conhecimento teórico, Evangelho não é ciência, Evangelho não é Bíblia. Evangelho é Evangelho. Evangelho, Evangelion, no grego, quer dizer boas novas. Que boas novas? Evangelho também é a palavra de Deus falando com a gente. E é Deus que vai se falar com a gente. Exatamente, é a palavra de Deus. Porque quem é a palavra de Deus? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo encarnado. Jesus é a palavra. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Cristo, nele habitava corporalmente
toda a plenitude da divindade, como diz. Cristo é a palavra de Deus. Jesus é o centro. A pregação do Evangelho são as boas novas. As boas novas de Jesus. As boas novas são boas novas porque são boas. Se fossem más novas, seriam más novas. Porque o Evangelho não é mensagem de julgamento, não é mensagem de juízo, não é mensagem de condenação, não é mensagem de perseguição, não é mensagem de teoria maluca de fim de mundo, não é mensagem de querer mandar na vida do outro como ele deve viver a vida dele. O Evangelho é a mensagem de amor, é a boa nova. É a boa nova de que Deus estava em Cristo se reconciliando com os homens. É a boa nova de que Cristo morreu por mim e que quando Ele disse tetelestai, está consumado, é porque está acabado, está consumado, está feito, está pago. Na cruz, Jesus se reconciliou, Criador e criação. Na cruz, Jesus Ele nos deu a sua graça. Ele tomou o nosso pecado sobre Ele e nos deu a graça e o amor que estava nele. E as boas novas que eu tenho, é as boas novas de que Cristo morreu. Morreu? O microfone morreu também. É a mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. É a mensagem da salvação. É a mensagem da cruz. E essa mensagem do Evangelho, ela não está limitada ao povo, não está limitado a uma instituição, em nenhum tempo, em nenhuma época, porque o Evangelho é eterno, ele é para todas as tribos, povos, línguas e nações da terra, porque o Evangelho é eterno, é aquele Evangelho dos seguidores do Cordeiro, que carregam na sua fronte, está na cara, você olha para eles e se parece com Jesus, porque eles amam como Jesus amou. Porque eles andam como Jesus andou. Porque eles tratam o próximo como Jesus tratou o próximo. Porque eles cuidam do próximo como Jesus cuidou do próximo. Portanto, a mensagem do Evangelho na minha vida serve para que eu cresça cada dia mais a imagem perfeita, a semelhança de quem era Cristo Jesus. Para que cada vez eu me torne uma pessoa de paz, não de guerra. Para que cada vez eu me torne uma pessoa do amor e não do ódio, do perdão e não da mágoa, da igualdade e não do preconceito, de saber que no reino dos céus o maior é aquele que serve. Por isso que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, desceu até a terra, andou como nós, foi bebê como nós somos bebês, foi criança, foi adolescente, foi adulto e morreu, assim como todos nós temos de morrer. E ele, o Senhor dos Senhores, pouco antes de morrer, junto com seus discípulos, aquele que é o maior de toda a criação, se ajoelha para lavar os pés de seus irmãos. Porque o maior no reino de Deus, aquele que serve ao próximo, aquele que não se coloca como maior, é aquele que é o maior no reino de Deus. E aquele que se coloca como maior é o menor no reino de Deus. Porque a lógica do reino de Deus é o contrário. Porque quem ama, quem está abaixo, quem serve é o maior. E aquele que aprendeu a como viver a vida, que só pode ser plenamente vivida quando eu entendo que eu não sou dono do mundo, que a minha vontade não é a vontade suprema. Eu coloco a minha vontade debaixo da vontade de Deus. E isso não depende de Bíblia, nem depende de templo. Isso é uma coisa que acontece no coração. Isso é uma coisa que acontece no amor transformador, no relacionamento entre Deus e nós. E então, a Igreja Adventista tem que dividir esse capítulo em 3 partes. Porque tem 3 mensagens. Diz que viu um anjo voando pelo meio do céu. E anjo, angelos, do grego, mensageiro, simples assim. Viu um grande mensageiro sobre ele voando no céu. Isso quer dizer, essa mensagem era pregada rapidamente. Porque quando Jesus ele veio e ele pregava em Israel, ele pregou ali ao povo da Galileia, Judá e Samaria. Quando Jesus morre, aquela mensagem é espalhada por toda a Ásia Menor, vai para a África, vai para a Europa. Hoje a gente está na era da informação. Hoje eu falo aqui agora no celular, pode estar sendo visto no Japão ao mesmo momento. Essa mensagem é grande, essa mensagem ela vai. Por quê? Porque assim é a mensagem do Evangelho. Que vai, como diz a própria Escritura, formoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas.
ou formoso aos pés daqueles que anunciam o Evangelho. Por quê? Antigamente, que não tinha celular, os recados eles tinham que ser dados pessoalmente, ou por cartas. E tinha, naquela época, uma espécie de trabalho, emprego, que era justamente aqueles que pregavam as boas novas. Que eles saíam correndo de um canto para o outro, correndo para entregar uma mensagem. Como às vezes a gente vê na Bíblia um anúncio de guerra, vê um rapaz correndo de lá de longe, ele corre e chega até o rei e diz: o rei que está no lugar, declarando guerra. Só que a gente não é para declarar guerra, a gente vai declarar paz. Mas a nossa missão é sair correndo, voando, pregando por todo mundo. E eu não prego, é querendo ser proselitista. Como assim? Os judeus, eles eram proselitistas, o que é que eles faziam? Eles rodavam o céu e a terra para formar um prosélito, para formar outro judeu, para formar outro fariseu igual a eles. E Jesus diz: vocês rodam o céu e a terra em busca de fazer um prosélito, e vocês transformam ele em 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Por quê? Porque se eu não tiver o Evangelho na minha vida, o que eu vou formar não vão ser pessoas pacificadas. Se na minha vida eu não tiver Evangelho, eu não tiver amor, se na minha vida eu só tenho ciência, conhecimento, teologia, eu sei de Bíblia, eu sei de história, eu sei de gramática, mas eu não conheço de Jesus, o que eu vou fazer quando eu pregar vai ser transformar o outro filho do inferno 2 vezes pior do que eu. Porque enquanto na minha percepção Deus ele for um conjunto de regras, um conjunto de comportamentos, enquanto ele não for uma consciência que transforma, uma consciência que me faz amar, nós nunca teremos entendido e me entregado ao Evangelho. Portanto, se dizem: Jesus está muito próximo de mim, porque o Evangelho está sendo pregado a todo mundo. Que Evangelho? Evangelho que se você não vestir tal roupa, não comer tal alimento, você não vai pensar? Você vai viver? Evangelho de teoria maluca, de fim de mundo, do Papa, do presidente, de 3 anos e meio, de vai e vem, de teoria maluca, esse é o Evangelho? Evangelho é eu falar daqui de amor e quando chegar em casa destratar que eu amo? Não. Evangelho tem a ver com algo que começa no interior. Evangelho tem a ver com algo que eu vivo todos os dias. E a verdade é que todos nós somos pecadores. Todos somos. Todos erramos. Nós nos decepcionamos com nós mesmos, com o próximo. Nós fazemos coisas erradas. Pecamos contra Deus, pecamos contra o próximo. Isso é verdade. Mas a diferença de quem está no Evangelho e de quem não está no Evangelho é porque quem está no Evangelho erra, mas peca salvo. Porque pega a consciência daquele que justificou e vai pecando e errando cada dia mais, crescendo em graça, até se tornar a plena semelhança de quem foi esse Jesus. E quando nós vamos para as mensagens, a gente vê que a primeira mensagem angélica que é colocada aqui, ela diz, no versículo 7: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Irmãos, temei a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo. O que é juízo, afinal de contas? O que os irmãos entendem como juízo? O que seria um juízo? Quem gostaria de falar? Como? Prestação de contas. Minha avó, ela está aqui, né? E principalmente os mais velhos e os mais novos, eles tendem a falar: tome juízo, menino, deve ter juízo. A gente sempre fala nesse contexto. O pior é que o conceito de juízo está muito próximo a isso. Verdade. Juízo é uma grande lição. Por quê? Porque a gente tende a pensar juízo sempre naquela imagem do Deus pagão. É aquele Deus que está assentado, o velhinho com a bengala, como meu pai já dizia, e a gente pensa que Deus é um velhinho com a bengala, preparando para a gente sair do lugar cacete na gente. A gente fica pensando Deus assim, é um Deus de ira. Eu já li vários escritores, pastores, até adventistas, que eu fiquei enojado de ler, a partir do momento que disse, certa vez eu li um texto que dizia: Cristo deixará as suas vestes de paz para vestir as suas vestes de vingança. Vingança? Deus? A gente tem que ver Deus completamente errado, porque Deus não se vinga. A gente tem que tirar esse desirado. Quem se vinga somos nós, somos humanos, somos falhos, que temos ódio, que temos mágoa, que matamos e odiamos o próximo. Deus não é ser humano para estar nessa mediocridade. Porque Deus, ele de juízo, não é juízo de condenar, não é juízo de destruir, não é juízo de matar, é juízo de trazer juízo, entendimento, compreensão. Já é chegar a hora do juízo de Deus.
Já está na hora de chegar o momento onde nós adoraremos ao Pai e temeremos a Ele. É como Jesus já dizia, é verdade que a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, Espírito e verdade, pois esses são os adoradores do verdadeiro. Juízo é esclarecimento, não dá nada disso. Juízo é perseguição restaurada pelo Evangelho. Juízo é a partir do momento que eu estou consciente, eu tenho uma consciência do Evangelho, e eu paro de olhar o outro simplesmente como um objeto. É branco, é negro, é de Bolsonaro, é de Lula, é homem, é mulher, é hétero, é gay. Acabar em Cristo Jesus, tudo isso acaba. É judeu, é gentil, não existe isso. Pois todos somos só em Cristo Jesus. Não importa de que tribo, de que língua, de que nação, qual opinião política são contigo. Todos estão em Cristo Jesus. E somos todos pecadores e também todos filhos de Deus. Salvos por Ele. Vamos falar. Conselho? Pronto. Juízo é conselho. Juízo é esclarecimento. Juízo é uma grande missão. Temer a Deus e dar glória quando chegar na hora do seu juízo. Adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e a sombra das águas. E temer, a gente também pensa como ter medo. Porque diz que a gente deve amar a Deus com temor e tremor. E a gente tem que pensar que isso é imaginar que Deus irá. Eu peco e Ele me perdoa. Ou Ele me perdoa se eu fizer um monte de coisinhas. Não, Deus, eu sei que eu fiz um pecado muito errado, mas essa semana eu vou 3 vezes para a igreja, eu vou faltar um culto, eu vou dar o dízimo certinho, porque às vezes eu não dou 10%, não, eu dou 7%, o Senhor mensageiro. Me desculpa, a gente fica achando que é isso. E isso tem a ver com se relacionar com Deus, tem a ver com o perdão de Deus, não. Porque Deus, a ira de Deus, é Jesus. Jesus é o amor de Deus. Jesus também é a ira de Deus. Do mesmo jeito que Jesus é o amor de Deus, Ele é a ira de Deus, a ira do cordeiro. Quem já viu um leão irado? É aquela coisa. Quem já viu um tigre irado? Agora, quem já viu um cordeiro irado? É uma imagem muito engraçada, imagina. É muito engraçado imaginar um cordeiro irado. Porque é uma coisa tão fofa, uma coisa tão dócil. Sabe? Imagina um cordeiro com raiva. Imagina um gatinho com raiva. É tipo isso. A ira do cordeiro chega uma coisa estranha. Por isso que João chama a obra de juízo, a estranha obra de Deus. Por quê? Porque imagina um cordeiro irado. É a coisa mais engraçada que tem no mundo. Porque Jesus é o amor de Deus. E Jesus também é a ira de Deus. Por quê? Porque a ira de Deus estava sobre ele. Ele nos amou, recebendo sobre ele a ira que deveria vir a nós. Pois todos são instituídos na glória de Deus, mas Jesus recebeu sobre ele a maldição que era nossa. E aí nós vemos Isaías 54, Isaías 53. Certamente ele foi considerado nos nossos pecados. Portanto, sobre ele esteve o castigo que nos trouxe a paz. Ele derramou a sua alma na morte. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E sobre ele estava o juízo que nos trouxe a paz. Porque em Cristo Jesus nós aprendemos a temer a Deus. Em Cristo Jesus nós aprendemos a adorar a Deus. Então a primeira coisa é temer a Deus e dar glória para poder chegar ao seu juízo. Já está na hora da gente conhecer a Deus. Não ideologias ou conhecimentos ou teorias, mas conhecer a Deus em espírito e em verdade. E quem conhecer a Deus em verdade, Deus é espírito, pode ser adoradores, adora espírito e verdade, João 4. E adorar a Deus em espírito e verdade é. A mulher samaritana pergunta a ele: aonde nós devemos adorar a Deus? Em Judá ou em Samaria? Ele disse: não, Deus é Deus, adoradores, adora em espírito e verdade. Porque quando eu estou trabalhando, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou dormindo, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou comendo, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou tomando banho, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou com minha mulher na cama, eu estou adorando a Deus. Nós estamos adorando a Deus em todo momento. Porque a vida do adorador não é uma vida de adorar sábado, domingo e quarta. Não é de adorar às 5 horas da manhã quando eu leio a Bíblia. Eu vivo em oração. Eu vivo em adoração. Porque a vida dos verdadeiros adoradores é esta. Eles adoram a Deus no Espírito. Não adoram a Deus em um momento ou em uma hora. Vivem uma vida de adoração. E vida de adoração não está o tempo todo falando de Bíblia. Vida de adoração é viver uma vida de paz, uma vida de graça, uma vida de amor. Você pode ver várias vezes Jesus com os discípulos que ele estava simplesmente brincando, que ele estava simplesmente conversando, que ele estava com as crianças. E a gente vai ver que Jesus era um cara que ele sabia viver a vida bem. Ele é um cara que não tinha nada. Ele disse que o filho do homem não tinha o que deitar na cabeça, mas ele é um filho que sabia, ele sabia ver com gratidão, sabia ser bom filho, sabia ser bom irmão, sabia ser bom mestre, e
E melhor de tudo que ele mais faz reflexão sobre o seu Salvador. E quando nós então crescemos a consciência do Evangelho, nós entendemos que já é chegada a hora do juízo de Deus, já é chegada a hora de nossa consciência ser transformada para pararmos de viver a imagem daquilo que seria o Evangelho, para passarmos do Evangelho na realidade. E a segunda diz, seguiu o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, e tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua destruição. Antes de eu falar esse texto, só lembrei aqui agora na mente, é que em João 4, Jesus diz, aquele que crê em mim não entrará em juízo jamais. Ele está falando do começo de juízo como condenação. Não entra em juízo jamais. Tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Portanto, eu não vivo uma vida o tempo todo querendo me justificar diante de Deus. Eu sempre sou justificado em Jesus. E que quem está em Cristo já passou da morte para a vida. E que quando nós morremos, que não viverá. Portanto, nós nem morremos, nós dormimos. Nós passamos de um plano especial para o outro. Porque aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. E quando o texto diz, caiu a grande Babilônia, que tem dado as nações a beber, o vinho da ira da sua destruição, é porque do mesmo jeito que a gente tem que pregar toda a tribo de eliminação da minha pregação oposta. Porque para todo lugar onde existe pregação de amor, existe pregação de ódio. Para todo lugar onde existe respeito e igualdade, existe também preconceito, supremacismo. Caiu a grande Babilônia, está falida, está demonstrando que o ser humano, o controle não presta. Porque a gente tem aí, em quesito talvez de história humana registrada, 6 mil anos, 7 mil anos, a gente tem história registrada aí para mostrar que enquanto o ser humano ele quer viver do seu próprio modo, pensando em si mesmo, o ser humano só se destrói. Caiu a grande Babilônia, essa grande confusão, este grande conglomerado, os poderes políticos, principados, potestades, religiões, sistemas, tudo isso é corrompido pelo egoísmo do ser humano, porque até aquele lugar que deveria ser a imagem do Jesus, que é a igreja, que é a religião hoje não, a religião na história foi uma das maiores ferramentas de matar, roubar e destruir a história inteira. Poucas coisas mataram tanto quanto a igreja católica, que era cristã. Hoje a gente tem religião em nome de Allah, em nome de Deus, destruindo, suicidando, destruindo tudo. E até hoje, aqui a gente pode não destruir, pode não perseguir, pode não queimar a bruxa, mas a gente destrói, trai e odeia uns aos outros. A partir do momento que eu deixo de compreender e perdoar meu irmão, para começar dentro da ilha por trás, eu estou matando ele. Jesus disse que se eu chamo o meu irmão de idiota, vocês viram que os antigos disseram, não matarás, mas aquele que chama o seu irmão de idiota está mesmo se condenando ao inferno. Porque Jesus mostrou que para muito além da letra da lei, o espírito da lei em nós é esse. O espírito de amor já está mostrado, está falido, está caído, está derrubado. Toda a obra de pecado foi consumada e paga na cruz. Caiu a grande Babilônia. O ser humano em si mesmo não presta. O ser humano é falido. E ou nós voltamos a nossa consciência do Evangelho, ou nós iremos continuar nessa história família e repetitiva de morte, doença e desgraça. E quando nós vamos para a terceira, talvez mais dura mensagem evangélica, que é aquela que a gente ouve a terceira voz. Seguiu seu outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira. Será atormentado por fogo de enxofre diante dos seus anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. E aí, irmãos, a gente entra no mundo das teorias controvérsias, do selo de Deus, da marca da besta, do governo, do Papa, do chip, que vai ter o chip, que vai ter a perseguição. A gente já falou isso várias vezes, e principalmente aqui já está mais tempo, já está cansado de tanta besteira. Teoria tem de monte sobre volta de Jesus, sobre chip, sobre marca, sobre tudo. Eu vivo com Jesus. Eu vivo o que Jesus disse. Eu vivo o que Jesus ensinou. E quando Jesus, a revelação de Jesus Cristo, diz o quê? Os seguidores do Cordeiro tem o que na fronte? O que está aqui? Eles são selados com o quê? Primeiro,
verso que a gente leu hoje, está escrito o quê? Eles têm o quê na fronte? O nome de quem? O Pai. É o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. No Apocalipse 22 diz, né? Esses são os senhores da criação que possuem na sua frente, na sua fronte, o nome de Deus e o nome do seu Pai. E eu o chamarei, e eu serei seu Deus. E eu serei seu Pai. E eles me serão meus filhos. Então, na minha fronte, na minha mente e nas minhas ações, na minha destra, está a imagem do poder de Deus. Então, eu não fico tentando me justificar, não é pela lei, não é pelos fundamentos, eu me justifico pela graça daquele que me salvou e daquele que me amou. Então, se a marca de Deus está aqui, é o nome do Cordeiro, o que está na fronte dos adoradores da besta? O que está? É o caráter, a imagem, o nome que expressa o pecado de Satanás. Que é só um símbolo para nos mostrar que o ser humano sem Deus vira diabo. Para virar diabo, eu não preciso ter chifre, eu não preciso estar vestido de preto, eu não preciso ter asa, eu não preciso ser um ser espiritual. Para ser diabo, eu só preciso me corromper ao ponto de me tornar como Satanás. Porque uma pessoa não tem como. A gente pode falar em níveis estratosféricos. Não tem como você olhar para um ser humano que tem coragem de abusar de uma criança e dizer que eles estão no diabo. Não tem como o cara destruir a vida de uma família, suicidar, esquartejar, sem ter que esse cara é diabo. E o pior, não tem como eu me dizer que Deus, pregar e fazer o contrário de tudo aquilo que eu digo e que eu prego, e não ser chamado de diabo. Não tem como eu pregar de amor e maltratar minha mulher e meu marido dentro de casa. Isso me faz diabo. Não tem como eu pregar de amor e meus filhos têm medo de mim, de tanto que eu bato neles. Isso me faz diabo. Se fizeste mal desses pequeninos, a mim fizeste. Eu me torno diabo à medida que eu me afasto cada vez mais da imagem de Deus. Eu não me afasto, não é com roupas, ou comidas, ou músicas, ou filmes, ou séries. Eu me afasto de Deus, a imagem que eu me torno sem ódio. Então eu reflito no caráter, a imagem da besta. O que é besta? Um animal. A besta e o ser humano foi criado no mesmo dia. As bestas do campo, o ser humano foi criado no mesmo dia. O tigre foi criado no sexto dia, o ser humano também. O leão foi criado no sexto dia, o ser humano também. O que é me diferencia do leão? É me diferencia do urso. O que me diferencia do tigre? É o fato de que um animal ele vive no seu próprio instinto. Mas o ser humano tem consciência, escolha. À medida que eu não vivo na consciência do Evangelho, eu me torno um besta. Eu me torno uma besta. Eu me torno um ser que vive o ódio. Eu quero, eu pego. Eu quero matar, eu mato. Eu quero comer, eu como. Eu quero trazer para mim, eu trago. Eu fico virando besta. E a marca da besta é simples assim. Aqueles que refletem na sua mente, nas suas ações, o próprio caráter de Satanás. E aqui, do mesmo jeito, a marca de Deus. Aqueles que têm na fronte e na mão o caráter do Cordeiro, o caráter do Filho de Deus, o caráter do amor, possui. E assim, o último texto, para nós encerrarmos essa pregação é: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E essa é a última pergunta dessa pregação. Afinal, o que são os mandamentos de Deus? Quais são os mandamentos de Deus? Mas é muito importante. Quem gostaria de falar? Os dois? Quais são os dois? Quem poderia falar, irmãos? Quais são os mandamentos de Deus? Porque a Bíblia diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, a fé em Jesus é tudo que a gente está falando aqui. Crer em Jesus como nosso Salvador. O que é guardar os mandamentos de Deus? Esse é o texto utilizado. A pergunta que eu estou fazendo é: irmãos, mandamentos de Deus não é lei de homens. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vós que pela lei tentais justificar na graça decaístes. Por quê?
Jesus disse: novo mandamento vos dou. Amem a Deus por todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aquele que faz essas coisas cumpre toda a lei. Os irmãos puderem olhar nas suas Bíblias aí, Provérbios 14:6 diz que o 14:12 diz aqui está fazendo os santos mandamentos de Deus. Veja que o mandamento está com a letra minúscula e não maiúscula. Os mandamentos aqui se referem às ordenanças, o convívio social, o amor ao próximo, a relação entre eu e Deus e eu e o próximo. O mandamento aqui se refere à lei de Deus, os 10 mandamentos, mas às ordenanças de convívio, de pacificidade, de relação, de interação e de relação interpessoal para com os outros. E a fé em Jesus, ande bem com os outros, ande bem comigo, você será perseverante. O Pai falou perfeitamente. E eu prego e pregarei pelo resto da minha vida. Paulo chamou o ministério da lei e o ministério do pecado e da morte. Ele disse que a lei era o aio que nos conduziu a Cristo. Antes de vir a graça, antes de vir a fé em Cristo Jesus, nós vivíamos debaixo do aio. O aio, no contexto grego, ele era o tutor da criança. Toda vez que a criança errava, cacete na criança, até ela aprender, até ela estar madura o suficiente para conseguir andar por si mesma. A lei foi o aio que nos conduziu a Cristo. Os judeus viviam não com 10, mas com 613 leis que permeavam. Isso além daqueles que eles ainda haviam criado. Tipo, se você cuspir no chão, ele sabe, você está pecando, você está errando a terra, esse tipo de coisa. Ou até mandamentos para desobedecer os próprios pais e estarem impunes. Se você desobedecer o seu pai, você faz uma oferta no templo e está tudo certo. Esses são os próprios mandamentos deles. E nós muitas vezes estamos seguindo lei de homens e não lei de Deus. Porque, irmãos, Paulo disse que eu soubesse falar toda a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todos os conhecimentos e todas as ciências, ainda que a minha fé fosse tão grande que eu fosse capaz de mandar que um monte saísse de um lugar para o outro. Se eu não tivesse amor, nada me adiantaria. Porque, irmãos, o mandamento de Jesus não é 10 mandamentos, não é lei, não é regra. Que eu ficarei aqui isso para todo aquele que crê. Porque na lei diz: não adulterarás. Porém, Jesus disse: aquele que olhou para a mulher com o coração com intenção impura, já adulterou com ela. Porque vocês não entrarão no reino dos céus se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Porque a gente acaba vivendo a vida de fariseu, querendo julgar. Você está desobedecendo a Deus. Porque a igreja não presta. Eu gosto muito do versículo que ele diz: a igreja não presta. Porque na igreja só tem gente corrupta, gente mentirosa, gente hipócrita. Aí no início ele vai dizer: não tem problema, a gente sempre tem isso para falar isso. Porque se eu não entendo que eu sou pecador, tanto quanto meu irmão, então aí eu entendo que Deus é verdade. Porque a lei diz: não terás outro Deus diante de mim. Mas a graça nos ensina que Deus é o único Deus verdadeiro. Ele é a única coisa que possui a minha mente e as minhas ações. Diz: não farás para ti imagem de escultura. A lei diz isso, mas a graça me ensina que eu me torno a imagem do meu Criador, e reflita na fronte a imagem do caráter de Jesus. Dirá: não tomarás o nome do teu Senhor teu Deus em vão. Mas a graça me ensina a viver todos os dias levando o nome de Jesus, tomando o nome e o caráter dele, refletindo na minha vida. A lei diz que lembra do dia de sábado para santificar. Então eu santifico a minha vida entrando no sábado, o Shabbat, o descanso eterno de Deus, o descanso eterno de Cristo Jesus, que eu vivo mais do que um dia na semana, eu vivo todos os dias da minha vida, viverei por toda a eternidade. A lei diz: não honrarás teu pai e tua mãe, mas a graça me ensina a fazer muito mais do que honrar meu pai e minha mãe. Me ensina a amá-los de todo o coração, e também a ser pais que amarão meus filhos de todo o coração. A lei diz: não matarás, mas a graça ela me ensina a promover a vida do próximo, à medida que eu valorizo, que eu amo. Ela diz: não adulterarás, mas a graça me ensina a amar minha mulher, me ensina a amar meu marido, como se ele fosse aquilo que ele precisa ser, o amor da minha vida. Não furtarás, é o que a lei diz, mas não furtarás, sabe, do bandido, porque para quem está na graça, ensina a estar satisfeito, entender que é do outro, que é meu é meu, e está satisfeito, que é meu. A lei diz: não dirás falso testemunho, mas a graça me ensina a viver pregando a verdade. A lei diz: não cobiçarás, e a graça me ensina a estar satisfeito com aquilo que eu tenho. Porque é essa que é a grande questão da graça.
aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Não é a igreja adventista do sétimo dia, nem batista, nem presbiteriana, nem católica, nem nenhuma. Não é igreja, não é placa, não é instituição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus são aqueles que seguem o que Jesus disse. Porque nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando amarmos uns aos outros. E essa mensagem tem que ser pregada todo mundo. Não é mensagem de nada que não seja amor. Porque se a gente está pregando uma mensagem que está trazendo medo ao nosso irmão, não é evangelho que você está pregando. Se você está trazendo mensagem, dizendo que é mensagem de salvação e esperança, falando de teoria maluca de fim de mundo, não é evangelho. Se você está pregando e as pessoas estão tendo medo, ou fechando o coração para te ouvir, é porque não é evangelho que você está pregando. Porque as pessoas fecham o coração porque você está pregando a verdade com Deus. Não porque você está acreditando em Deus. Porque essa é a mensagem do evangelho. Pessoas tristes, depressivas, ansiosas, estressadas, precisando de ajuda, dentro de casa, fora de casa, dentro da igreja, fora da igreja. Nossa missão como seguidores de Cristo é guardar os mandamentos de Deus. Livro. No meu ponto de ficadas, onde eu fico sempre na minha luta, eu fico sempre na brecha. As minhas brechas, elas são bíblicas, rapidinho. As minhas brechas, elas são bíblicas. E eu gostaria sempre de dar uma das... eu vou dizer assim no linguajar, uma explicação. Né? Aqui a respeito disso aqui, do que eu pude entender, irmãos, a gente está vivendo num mundo que os anjos estão perdendo, os anjos estão perdendo para o povo do mundo. Essa semana mesmo eu descobri um segredo muito grande, e que eu não importo com teoria, com inteligência, com aquelas pessoas que usam de linguajar, de formadores, não. Eu vou atrás do meu assunto. E essa semana eu vi que os anjos estavam perdendo, os anjos do céu estavam perdendo para os cachaceiros. E a gente descobriu, a gente viu, quando eu falo a gente, nós eu falo todos, né, por sinal até o Criador. A gente descobriu na nossa equipe a maneira que Satanás estava usando. Sabe o que ele estava usando? Ele estava usando as crianças, ouvindo isso aí, ó, inteligentes. Nem tira uma asa como ele disse. O diabo estava usando as crianças na batalha, que as crianças estão perdendo, as crianças estão ensinando, as crianças ensinando a mim. As crianças lá na cachaça, irmão, os homens cachaceiros, os homens que bebem suas cachaças, que trocam suas palavras de blasfêmia, suas palavras de baixo nível, eles estavam me ensinando, e eu estava perdendo, eles estavam me ensinando. E eu descobri que eu não quero isso, eu quero que os anjos falem mais alto, porque os anjos é que têm poder. E aconteceu, a gente descobriu à noite o sistema que estava ele levando a sério, colocando as pessoas que são usadas, né, as pessoas que são usadas para defender a obra, para ajudar a obra a crescer, as pessoas estavam perdendo, era eles que estavam perdendo. Os anjos da cachaça estavam derrubando os anjos do céu. E nós achamos que isso não era importante. E por isso que eu fico na brecha. Pode lançar a pergunta que quiser, mas eu não respondo na hora que for necessário. Obrigado. Irmãos, você capturou aqui sabem ser melhores dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Porque aquele que crê em mim não entrará em juízo jamais. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça que é todo aquele que crê. E aquele que diz no teu coração, creio que Jesus está salvo, como eles falam, porque essa é a justiça, essa é a fé em Jesus. É ir para casa com a certeza de que eu sou salvo, fui salvo e serei salvo. Porque todos os dias eu vou ser salvo. E as pessoas precisam da mensagem de amor. E a mensagem de amor não precisa nem ter o nome de Jesus. O nome de Jesus, o nome de Deus, não precisa nem ter. Basta um envio, basta um ato de gentileza, basta um ato de amor. E a pessoa pode ter a vida dela transformada para sempre. Porque as pessoas não estão precisando de conhecimento nem de elogios. As pessoas estão precisando serem amadas, se sentirem amadas, entenderem em Cristo Jesus o amor que só Ele pode dar. Portanto, que nós sejamos
seguidores do Cordeiro, onde quer que ele vá. Que a consciência do Evangelho esteja em nós e que nossa fronte possa refletir para todo lugar que nós somos os mandamentos de amor a Deus, de amor ao próximo e a fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar todos em pé, cantar o